Quem ganhou alguma coisa ganhou, quem não ganhou já entrega lá pro cabuloso, que é tudo nosso. Mas pra mim o Cruzeiro tem total condições de se tornar a primeira força. E tô falando de esportivamente. Flamengo? Estamos falando esportivamente. Financeiramente, eu não preciso dizer que o Pedrinho tem muito mais dinheiro que o Flamengo, né? Eu não preciso dizer que o Pedrinho, se ele quiser, ele compra o Flamengo 2 vezes. Ele compra na ida e compra na volta. Chegou na toca e a torcida tá lá para recebê-lo. E aí, Eltinho, é aquele negócio que a gente tem falado, né? É o Cruzeiro dando recado. Você começou muito bem o programa dizendo isso. É um Cruzeiro dando recado. E, cara, você falou sobre futebol sul-americano, mas eu acho que é especialmente para 2 clubes. É um recado para o Palmeiras e é um recado para o Flamengo. O Cruzeiro chegou e o Cruzeiro está no top 3 hoje do futebol brasileiro. O Cruzeiro hoje se coloca 100% no top 3 do futebol brasileiro. E aí o flamenguista fica chateado, terraplanista, como bem disse a Lina. Você não acha que agora, com a chegada do Gerson, o Cruzeiro se tornou a segunda força? Cara, é que assim, vamos ver durante o ano, porque para mim essas forças elas só se mostram quando a bola rola de fato. A gente já viu o Flamengo na temporada passada, sendo um Flamengo vice-campeão mundial, campeão de Libertadores, campeão brasileiro. O PSG para os pênaltis. Exato. E a gente viu um Palmeiras que não conseguiu títulos na temporada passada, mas era um time razoável e muito forte. Então assim, o ponto aqui eu quero ver durante a temporada, mas para mim o Cruzeiro tem total condições de se tornar a primeira força. E estou falando de esportivamente. Até de superar o Flamengo? Estamos falando esportivamente. Financeiramente, eu não preciso dizer que o Pedrinho tem muito mais dinheiro que o Flamengo, né? Eu não preciso dizer que o Pedrinho, se ele quiser, ele compra o Flamengo 2 vezes. Ele compra na ida e compra na volta. Agora, o ponto aqui é o seguinte, vamos pensar no que é o Cruzeiro e no que o Pedrinho está transformando esse Cruzeiro. O Cruzeiro é muito forte, cara. O Cruzeiro recusa uma proposta de 30 milhões de euros à vista pelo Caio Jorge. O Cruzeiro compra o Gerson por 30 milhões de euros. O Cruzeiro estava disposto a pagar 7 milhões de euros na contratação do Vitão. Nós estamos falando de um Cruzeiro, velho, que financeiramente é uma máquina, bicho. Segurou ele tá o no William, mesmo, segurou o William. Botafogo veio, Caio Jorge, Flamengo, Matheus Pereira, Palmeiras. Teve também o Kaique, futebol italiano. Segurou todos os titulares, como o Eltinho disse. Aliás, tem reunião hoje do Matheus Pereira para E o Caio renovar Jorge, o contrato, tá? 0, né? E o Caio Jorge vai renovar o contrato. Aqui, deixa eu só chamar porque eu acho que todo mundo quer ver. O Gerson chegou na Toca da Raposa 2 e a gente vai direto agora para lá com o Gabriel Marques, que acompanhou tudo pra gente. Então vamos, Gabriel, conte tudo, não esconda nada, como que tá o clima na Toca da Raposa. Eu acho que de extrema felicidade e muito movimentada, né, a Toca da Raposa. Boa tarde, Gabs. Boa tarde para você, Elton. Boa tarde para todo mundo ligado na tela da Band. Olha, o torcedor voltou a entrar na toca. Olha, isso não acontecia desde a apresentação, né, do Cássio. Quando o Cássio chegou aqui no Cruzeiro, de fato abriram os portões para poder deixar o torcedor entrar e aí conhecer o seu novo reforço, né? E a mesma coisa aconteceu hoje. Gerson desembarcou, ele chegou no aeroporto da Pampulha, depois seguiu aqui para a Toca da Raposa por volta ali de meio-dia, desembarcou, saiu de uma van. Teve ali um primeiro contato com o torcedor, o pessoal tá muito animado com o Coringa, todo mundo aqui fazendo o famoso vapo, né? Muita gente animada com essa chegada do Gerson e depois ele teve uma breve palavrinha com a imprensa, porque o Gerson ainda tem que passar por exames. Então vamos ver o que o Gerson falou rapidinho pra gente aqui na Toca da Raposa. Feliz, agradeço toda a diretoria do Cruzeiro pelo esforço que fez para minha vinda para cá. Agora eu vou fazer os exames aqui e depois eu converso com vocês com mais calma. Valeu? Obrigado aí todo mundo. Obrigado, pessoal. Então, essa segunda conversa com mais calma agora com o Coringa Gerson, que chega para poder reforçar esse meio-campo do Cruzeiro, essa meia-direita. Como o Tite falou que ele pode fazer 4 funções no meio de campo, e fato é que é uma contratação a mais cara da história do futebol brasileiro e talvez o sul-americano. Gerson custou 26 milhões de euros em valores fixos e o Cruzeiro ainda pode ter que pagar outros 4 milhões de euros caso ele bata uma série de metas. O acordo, né, o contrato de Gerson com a Raposa é de 4 temporadas, tempo suficiente para poder levantar algum caneco, né, Elton? Que isso, Gabriel, mas dá tempo para muito caneco, é período aí para muito caneco, é um cracaço de bola. E como eu estava reforçando aqui, Gabriel, é um jogador que eleva a qualidade técnica, né? É um jogador que eleva muito a qualidade técnica da equipe do Cruzeiro. Estava comentando antes do programa começar, batendo um papo com o pessoal na parte ali da redação,
da Band, e eu estava falando a respeito do quanto ele é um jogador que chega e muda a qualidade técnica imediatamente. Ele não é aquele atleta que você vai imaginar assim, vai chegar até acertar com o time, até entrosamento, até se adaptar, né? Muito é utilizado o termo adaptar. E o Gerson não, Gabriel. É aquele jogador que chega já para mudar o ambiente, mudar a postura do time em campo, ampliar ainda mais e potencializar, Gabriel, jogadores do elenco. Então, se o Arroio jogava muito bem, o que a gente espera é que o Gerson potencialize o Arroio, potencialize ainda mais o Matheus Pereira, potencialize um Caio Jorge, potencialize um Christian e por aí vai, né, Gabriel? Eu queria saber de você, Gabriel, como que foi seu contato com os torcedores? O que você ouviu dos torcedores? Você conversou com muitos torcedores, querendo demonstrar toda essa alegria de estar recebendo aí o Gerson? Teve gente que arrancou de Justinópolis, teve gente que arrancou de Ibirité, teve um rapaz que pegou ônibus de Betim para chegar até a Toca da Raposa e, cara, a Toca da Raposa é difícil de chegar de ônibus para quem mora em Belo Horizonte. Esse rapaz pegou 3 horas de ônibus para poder conferir, então, ter o primeiro contato com o Gerson e consenso geral, Elton. Chega, farda e joga. Todo mundo animado para poder ver o Gerson dentro de campo. Não deve ser nesse sábado, amanhã, afinal de contas, nem treinou com a equipe. Também vai ser uma equipe alternativa, né, do técnico Tite nesses primeiros jogos do Campeonato Mineiro, mas claro, o Tite já elogiou ele, conta muito com o Coringa, quer ter o jogador no meio de campo. E só mais uma pergunta que o pessoal me fez aqui na porta da Toca, aqui dentro da Toca, e eu não sei responder. Como é que faz com a numeração, Elton? Porque o Gerson usa o número 8 e o Matheus Henrique, ele usa 8. Aí como é que faz agora, Elton? Bom, eu não tenho a resposta, eu devolvo essa banana aí para vocês. Não. Segura aí. Pera aí, eu tenho a resposta. O Mateuzinho, que tem a 8, o Mateuzinho vai passar educadamente a camisa número 8 pro Gerson. O Ocasião vai passar educadamente a camisa número 8 pro Gerson. Pronto. Que pro Mateuzinho não tem problema nenhum, ele nunca foi apegado. O Mateuzinho nunca foi apegado à numeração. Então, assim, foi uma ocasião ele ter pegado a 8 no Cruzeiro, na oportunidade, né, quando ele voltou da Itália. Então, o Mateuzinho pode jogar com qualquer camisa, pode escolher o ano que nasceu. Ele se divirta para escolher o número, viu, Gabriel? Gabriel, vou aproveitar de você mais um pouquinho aí. Na apresentação do Cássio, na chegada do Cássio, você estava aí na Toca da Raposa? Tava sim. Foi mais ou menos o molde aí que a gente viu hoje, né? O torcedor dentro da Toca da Raposa para poder receber o grande ídolo Cássio, né? A gente tem imagens aí pra gente comparar, tem imagens aí do Cássio chegando. Foi mais ou menos do mesmo perfil, né? O tipo de apresentação ou de aproximação com o torcedor. Aí eu queria que você falasse sobre isso, né? Que são 2 contratações gigantescas na história do Cruzeiro, né? Pensando em tudo que representou o Cássio para a história do Corinthians e o Gerson para a história do Flamengo, e agora estão os 2 juntos no Cruzeiro. E só uma outra coisinha, existe a possibilidade do Gerson ir ao Mineirão no jogo de amanhã, porque o público é bem legal, já tem aproximadamente 21 mil ingressos vendidos, 24 mil ingressos vendidos, e eu creio que se o Cruzeiro anunciar que o Gerson vai dar uma voltinha no campo amanhã, teremos um público ainda maior. Existe essa possibilidade? Eu queria que você lembrasse também da chegada do Cássio, por favor. Eu não sei se o pessoal tá te apressando aí para ir embora. Espera aí, fala pro pessoal segurar um pouquinho. Que tá dando a hora aqui da gente sair e continuar nossa vigília aqui do lado de fora aqui da Toca da Raposa. Claro, vamos continuar aqui de plantão, mas rapidinho, né, há a possibilidade sim do Gerson ser não apresentado, né, mas ter o seu primeiro contato ali mais com o torcedor amanhã dentro do estádio Mineirão, claro. E outra coisa importante, a apresentação do Cássio, né, que foi há 18 meses atrás, faz tempo, hein, rapaz, nossa, mas foi o mesmo molde, Elton, que é um contato muito legal, o torcedor comparece aqui, pode entrar na toca, faz uma festa, o próprio jogador já sente, né, já chega sendo abraçado pelo torcedor, é melhor chegar aqui do que chegar em Confins, fica um ambiente bem mais legal. E, bom, de todos os desembarques aqui, de chegadas de jogadores que eu fiz do Cruzeiro nesses últimos 3 anos, a de Gerson e a de Cássio ficam essas 2 aí, de um contato mais legal, né, desse momento, para poder ver o torcedor também aproveitar nessa chegada de um jogador que ele tem muita expectativa, Elton. Exclusivo do Fala Fonte, Caio Jorge
Novo contrato no Cruzeiro já assinado, já fechado, valorização financeira, aumento salarial e o contrato passa de 2028 para 2030. Então o Cruzeiro nesse furacão aí de propostas recusadas, muita insistência do lado do Flamengo, o que mexeu com o jogador é verdade, por vários motivos. É um poderoso querendo o Caio Jorge, que já defende um poderoso como o Cruzeiro. O Cruzeiro achou por bem e de forma significativa aumenta o salário do Caio Jorge, artilheiro do último Brasileirão, artilheiro da última Copa do Brasil, o 9, referência ofensiva da Raposa, mais 2 anos de contrato, acordo fechado, acordo assinado minutos atrás, depois de o Cruzeiro resolver todas as questões envolvendo o Gerson, passou agora a pasta Caio Jorge, novo contrato assinado, Caio Jorge fica, ou pelo menos tem a extensão de contrato no Cruzeiro até 2030. Mais 2 temporadas, então, no contrato novo do Caio Jorge com o Cruzeiro, amigos. Então, o Caio Jorge renovou com o Cruzeiro. A informação de ontem que o Flamengo fez uma terceira proposta para contratar o Caio Jorge, valores que superaram 30 milhões de euros fixos e não tinham incluso um atacante, um jogador do Flamengo nesse negócio. Dá conta que o Cruzeiro realmente fechou as portas e bate naquela tecla de 50 milhões de euros, né, Hernan? E assim, ontem a postura do Cruzeiro era uma postura muito serena em relação a isso, né? É uma postura muito tranquila. O Cruzeiro estava muito seguro de que só faria esse movimento se tivesse o valor global de 50 milhões de euros nas propostas do Flamengo. E obviamente, essa última proposta, ela foi uma proposta que não chegou perto desse valor, que não se aproximou desse valor e o Cruzeiro não empolgou. E como a gente tinha noticiado, a gente tinha trazido esse bastidor durante a semana, de que o Pedrinho, na reapresentação do Cruzeiro, o Pedrinho BH, dono da SAF Cruzeiro, virou para todos os jogadores, inclusive o Caio Jorge estava presente na conversa, na reapresentação, e ele disse, não vamos vender o Caio Jorge. E o Caio Jorge fica. Então, assim, isso em meio à negociação do Gerson, que já estava praticamente já se fechando. Então, assim, o Cruzeiro estava muito seguro, sempre esteve muito seguro, de que o Caio Jorge não iria para o Flamengo. Chegando 50 milhões, aí é questão de business, aí é questão de grana. É você vender um jogador num preço astronômico. E aí o Cruzeiro, evidentemente, precificou para ter a justificativa. 50 milhões também não tem como não segurar. Uhum. E essa precificação de 50 milhões de euros era muito para colocar um basta no mercado nacional. Quem que é o clube que vai pagar 50 milhões de euros num jogador no mercado nacional, para movimentar o mercado nacional? Então o Pedrinho, o próprio Pedro Júnior, o próprio Spindle entenderam que essa era a estratégia do Cruzeiro para poder blindar esse assédio, essa chegada aí do Flamengo. E foi bem sucedido. Uhum. E aí agora, com essa renovação de contrato, bota uma pedra no assunto e aí entendo que o Flamengo não tem muito mais o que fazer. Com um contrato renovado, com um cara com valorização salarial e com contrato até 2030, não tem como o Flamengo tentar fazer um outro movimento em relação ao Caio Jorge. E é importante essa valorização salarial, porque aí é uma questão de mercado, né? Aí é uma questão que é uma habilidade dos representantes do Caio Jorge. Porque assim, quando você está valorizado numa empresa, uma empresa quer te tirar, para ficar na empresa você ganha um aumento salarial, isso é natural. Você molha o bolso. Você molha o bolso, isso é natural. Uhum. Então o Caio Jorge, ele ganha um aumento porque sabia que na proposta do Flamengo, o aumento poderia chegar até o dobro do que ele ganhava no Cruzeiro. Sim. Então essa valorização também faz parte de uma situação em que o Cruzeiro blinda qualquer tipo de assédio. E até porque o Caio Jorge, ele tem um sonho de ir para a Copa do Mundo, ele recusou propostas e investidas no futebol europeu, porque ele sabe que no Cruzeiro ele tem essa maior oportunidade de estar no radar do Ancelotti.